ali, galerinha, né? Então, o que você tem que ter uma noção, né? O espelho plano conjuga uma imagem dependendo da característica do objeto, tá bom? É claro que, na maioria das vezes, o objeto é real, claro, é uma pessoa, um objeto real fora do espelho na qual você está vendo, né? Então você vê a imagem dentro do espelho. Então, se o objeto for real, a imagem é virtual. Mas quando você estuda, né? No caso, os sais de luz, dependendo dos sais de luz, você pode ter um objeto virtual, né? E aí, se o objeto for virtual, a imagem é real. Bom, é claro que em relação à prova, né? Ele não vai perguntar para você muita coisa, não. Mas ele pode falar assim para você: qual é o tipo de imagem que conjuga um espelho plano? Na realidade, depende da característica do objeto, né? Se o objeto for real, que é na maioria das vezes, você tem uma imagem virtual. Se o objeto for virtual, aí a imagem será real. Nós vamos ver isso aqui mais, objeto virtual, imagem real, lá em espelhos esféricos, tá bom? Então, um bizu para você que é na prova. Qual é o tipo de imagem que é conjugada no espelho plano? Virtual ou real? Depende da característica do objeto. Se o objeto for real, a imagem é virtual. Se o objeto for virtual, a imagem é real. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, no espelho plano, você tem a simetria lá, ó. A mesma distância do objeto ao espelho é o que fica a imagem ao espelho, né? Então, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. Então, essa pessoa está vendo aqui um ponto imagem, que tem um prolongamento, né? Então, aqui é um ponto imagem virtual. Já que é um raio de luz que está chegando desse objeto, né? Que chega é ponto objeto. Aqui é um objeto real, tá bom? Tudo bem? Então, isso aqui, no caso, é o que está nesse esqueminha aqui. Objeto real conjuga uma imagem virtual, tá bom? Nesse caso também você pode ter o quê? Você pode mover, né? Aqui, no caso eu esqueci de falar para você, né? Já falei, mas só comentando essa nuvem, a imagem é simétrica em relação ao objeto. Então essa distância aqui sempre é igual a essa, tá bom? Quando você translada o espelho, quando você gira, melhor girar não, transladar o espelho, quando você simplesmente posiciona o espelho numa nova posição, a imagem aqui em relação à anterior também muda, né? Então, por exemplo, se o espelho aqui muda numa distância de meio metro, a imagem em relação à anterior, a imagem vai mudar uma distância adesão. E nesse caso a gente fala que a imagem em relação à anterior anda o dobro, tá? Então, por exemplo, se o espelho anda meio metro, se eu estiver parado aqui com o meu rosto aqui, e o espelho aqui no caso, eu afastar o espelho meio metro, é claro que a minha imagem também vai afastar, né? E a imagem afasta, no caso, 1 metro. Se o espelho afasta meio metro, a imagem afasta em relação a outra de 1 metro, ou seja, o dobro, tá? Sempre, devido à simetria, tá bom? Isso aqui dificilmente cai na prova, mas é bom você pelo menos ter uma ideia. Como a imagem em relação à anterior anda o dobro em relação ao que andou o espelho, quer dizer que a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Ou seja, se o espelho vai daqui para cá a 1 metro por segundo, a imagem vai daqui para cá a 2 metros por segundo. Acompanhe essa ideia aqui, tá bom? E quando você tem 2 espelhos planos, quando você tem o objeto P, você pode ter várias reflexões aqui, e ele pode pedir para você qual é o número de reflexões, número de imagens aqui formada dentro do espelho desse objeto. Então a formulazinha N é 360 sobre alfa, onde o alfa é o ângulo entre os 2 espelhos, menos 1. Claro, porque 1 é o próprio objeto, tá bom? Então, o N é o número de imagens entre 2 espelhos planos, tá bom? Tudo bem, galerinha? Então, esse aqui é o que você precisa para ter uma ideia da prova de espelho plano, tá bom? Bom, mas na realidade, galera, o que você tem que saber, nós estamos estudando ótica geométrica, é o que cai, óptica geométrica. Então, você tem que ter noção de semelhança de triângulo, tá ok? Noção da geometria, tudo bem? Ótica geométrica, por isso que é interessante você, muita gente que gosta de geometria associa legal essa matéria ótica geométrica, tá?